Olá, amigos do programa Ronda da Cidade, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. O programa começa agora, eu sou Oséias Farias e essa é a sua casa do jornalismo de todo dia. Hoje nós vamos falar sobre assaltantes que saíram de Bebedouro e foram assaltar em João Neiva. Só que não contavam com a astúcia da polícia de João Neiva, que prendeu os assaltantes. Nós temos algumas imagens, eu não sei se nós já temos aí, produção, imagens dos presos. Mas nós identificamos agora há pouco quem são. No grupo estão 2 menores de idade e um maior de idade. Esse carro aí é o produto de roubo que eles tentaram levar. Tiveram que trocar tiros com a polícia. Trocaram tiros com a polícia, esses assaltantes, que acabaram presos. Nesse caso, preso e apreendido, porque nós estamos falando de 2 menores de idade que estavam nessa aí. Daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito disso, porque teve prisão, e a prisão foi importante. Há relatos, inclusive, de que as vítimas foram agredidas. Eu não sei se eu já tenho, mas tem um vídeo de Soretama de um acidente que me chamou muita atenção. Existem trevos ali em Soretama que os motoristas precisam manter todo o cuidado possível para evitar acidentes. Eu não sei se nós temos, mas dá uma olhada nesse vídeo aí, ó, vai vendo. O frentista está varrendo o posto e... Meu Deus do céu, que isso? O frentista não tem nem reação de nada. Olha isso aí, ó. E a pessoa que estava dirigindo esse carro, inexplicavelmente até agora, pelo menos até agora, essa pessoa, ela se salvou, teve alguns arranhões, mas não se feriu gravemente. Mas dá uma olhada nisso. Tem um outro vídeo que mostra como ficou esse carro. Olha isso aí, ó. O morador foi lá e deu uma olhadinha e tal, uma avaria grave, muito grave. Esse aí é o contorno que vai para o centro de Soretama. Quem vai daqui da cidade em direção a Soretama tem que fazer esse contorno. E é muito perigoso. Tem faixa de pedestre e tudo aí nessa região. Então, olha, me chamou a atenção aqui, todo cuidado é pouco. Você que vai transitar por essa área aí, e inclusive vai transitar de carro, não é? Tem que tomar todo o cuidado possível. Olha o contorno aí que eu falei agora há pouco. É um contorno muito utilizado por muitos motoristas e é uma passagem importante ali de Soretama. Mas isso aconteceu nesta segunda-feira. Gente, hoje eu falo ainda sobre o caso da polícia, que apreendeu um adolescente de 17 anos, suspeito da morte do sargento Romania, Romania, na capital. O próprio secretário de Segurança vai falar conosco daqui a pouco a respeito disso e eu vou trazer outras informações. É assim que nós começamos o programa de hoje. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Interaja conosco através das redes sociais e vai aparecer aqui na sua tela o nosso canal no YouTube. Como eu prometi ontem, devo eu perguntar, e a produção, antes de eu perguntar, já fez assim, ó. Tá, nós estamos em transmissão ao vivo no nosso canal no YouTube, youtube.com/Ronda na Rede. Pode avisar lá para o seu parente mais longínquo que nós voltamos a ter esse serviço muito importante para todos nós. Agora, telefone de WhatsApp para você interagir comigo aqui. O telefone vai aparecer também na sua tela. Tem muitas pessoas que nos acompanham e ajudam a fazer esse programa. Isso é bacana, não é? 996224547 para você que gosta sempre de ficar muito bem informado. Olha aqui, a Secretaria de Estado atualizou hoje a situação de enfrentamento da pandemia no Estado. Eu vou trazer informações com Jéssica Trucati. Ela está na Grande Vitória e conversa conosco. Me conta, Jéssica. O secretário Nésio Fernandes começou a coletiva falando sobre a redução do número de casos e de óbitos causados pela Covid-19 aqui no estado. O estado do Espírito Santo vive um cenário de queda sustentada do número de casos, de internações e também, neste momento, do número de óbitos pela Covid-19 ao avaliarmos o comportamento por semana epidemiológica. Nós tivemos quedas consecutivas em casos observados de 53% e 75% na queda de casos, comparadas às últimas 3 semanas de comportamento de casos observados pela pandemia. Esse cenário de queda de casos ele foi anunciado
já em coletiva anterior, que também já vinha apresentando sinais de redução da demanda de pacientes novos na rede pré-hospitalar. Nós tivemos um período, comparando o dia 6 de fevereiro com o dia de ontem, saímos de uma queda de 87% da ocupação para uma queda de 70%, de 87% para 70%, e o número total de casos confirmados em UTIs e enfermarias públicas no estado caiu de 472 para 324 pacientes confirmados pela Covid-19 internados em UTIs e enfermarias da rede pública de saúde do estado. Nézio reforçou ainda que a vacinação foi essencial para conter o avanço da variante Ômicron, que é muito mais transmissível que as demais cepas. A variante Ômicron representa ser a variante mais transmissível de todas aquelas conhecidas até o presente momento, e a sua alta transmissibilidade é acompanhada de um número total de óbitos e internações muito significativo, não obstante ela ser uma variante que atinge predominantemente vias respiratórias altas. No entanto, nós queremos reconhecer que o comportamento dessa variante no estado do Espírito Santo ele foi mitigado pela cobertura vacinal alcançada no estado com 2 e 3 doses na população adulta, mas especialmente na população idosa. Se não tivéssemos uma ampla cobertura das vacinas na população idosa, sem dúvida nenhuma, poderíamos ter tido indicadores de óbitos superiores aos momentos mais críticos da pandemia com as variantes selvagens e as variantes originárias. O subsecretário Luiz Carlos Reblin reforçou a importância da testagem antes de viajar durante o feriado de carnaval. Quem vai viajar, vai se reunir com a família, vai encontrar um grupo de amigos, faça a testagem antes, preserve a saúde de quem você ama. Então, é fácil hoje, qualquer ponto tem uma alta capacidade de testagem. E nós manteremos esses pontos, ou uma boa parte desses pontos, para o próprio retorno depois do carnaval. Então, se você encontrou alguém no carnaval, participou de alguma reunião, e no retorno precisar ou tiver um interesse, vai procurar um desses pontos de testagem para se tranquilizar e também, se for positivo, obviamente, fazer o isolamento para evitar a contaminação de outras pessoas. Muito bem. Pandemia ainda é uma realidade no meio de nós. Então, todos nós devemos nos preocupar com ela e nos resguardar também. O pior é que está chegando o carnaval, né? Tem muita gente já falando a respeito disso. Bem, ao máximo que você puder, eu vou dizer isso aqui, evite aglomerações, porque a pandemia ainda está no meio de nós. Olha que 4 assaltantes da localidade de Bebedouro saíram de Linhares para agir em João Neiva. Eu vou trazer agora detalhes desse caso que teve perseguição da polícia e violência contra as vítimas. É o que está relatado pela Polícia Militar. Vamos saber das informações. Na tela, agora. A noite foi de terror para uma família que reside no município de João Neiva. 4 assaltantes moradores de Bebedouro, em Linhares, 2 menores e 2 maiores, invadiram uma casa na região do Juá e anunciaram o assalto. O fato se deu por volta das 18h59 desta última segunda-feira. Os 4 assaltantes agrediram vítimas e se apossaram de diversos objetos, entre eles um veículo Renault Clio. Só não contavam que um dos moradores, ao perceber o assalto, correu para dentro do banheiro da casa que eles invadiram e ligou para a polícia. A partir daí, viaturas policiais cercaram a casa, mas os assaltantes já não estavam lá. A partir deste momento, começou uma perseguição entre policiais e os envolvidos. Na fuga, os bandidos trocaram tiros com os militares. O carro em que os assaltantes estavam, o Renault Clio, foi atingido. Em seguida, tiveram que parar o veículo, sendo possível a prisão de todos eles. Os 4 elementos, juntamente com todo o material apreendido, foram levados para a delegacia de João Neiva. Os 2 assaltantes maiores foram identificados: Emanuel Bruno Monteiro, de 33 anos, e Kelvin de Jesus, de 20 anos, que agora vão ter que se explicar às autoridades. Que caso, hein?
de bebedouro indo assaltar lá em João Neiva e todos acabaram, como dizem lá perto de casa, caindo do cavalo. Gente, daqui a pouco eu vou voltar com outras informações. Ainda hoje nós vamos falar com a Polícia Militar aqui nos estúdios do nosso programa. O assunto, Operação Carnaval. E aí, a nossa polícia está pronta para dias de folia e, é claro, resguardando a nossa segurança? Daqui a pouco eu vou trazer essas e outras informações do Ronda da Cidade. Volto já. Eu estou recebendo aqui uma notícia que vem do município de Soretama, aliás, mais uma notícia de Soretama, sobre uma morte violenta por homicídio que aconteceu lá naquela região, e a polícia acaba de me informar nome do acusado e da vítima. O acusado é Daniel Sampaio dos Santos, que tem 23 anos. 23 anos. Aconteceu aí, ó, onde nós estamos mostrando imagens de Soretama. E a vítima é Lourenço Conceição Torres, de 59 anos. O que aconteceu lá? Seu Lourenço, como é conhecido na região, foi cobrar aluguel do Daniel Sampaio dos Santos. Resultado, os dois se atracaram, facão para lá, facão para cá, e seu Lourenço acabou falecendo. Essa informação está confirmada pela polícia. E é óbvio que nós lamentamos um caso desse. É mais um caso banal, não é? É mais um caso banal que acontece em Soretama. O cara foi cobrar o aluguel. E aí, de repente, um assassinato. É claro que a polícia já tem todas essas informações. É um caso que ele já se configura solucionado, porque vítima e acusado estavam num mesmo local, já se sabe inclusive o que aconteceu, a dinâmica de como tudo aconteceu. Nós lamentamos profundamente. É mais um homicídio que acontece em Soretama. E se a gente for pegar, produção, o histórico de todos os casos, a gente vai chegar à conclusão de banalidade à risca. Em Soretama, Linhares e em qualquer outro lugar que aconteça um homicídio. A maioria tem uma banalidade, uma história banal muito grande para se contar, infelizmente. Olha aqui, a polícia apreendeu um adolescente de 17 anos, suspeito de participar da morte do sargento Romania. Eu gosto de soletrar, viu, produção? Para que não haja nenhum tipo de desconforto, de dúvida. R-O-M-A-N-I-A. Vai ser assim quando a gente tocar nesse caso. Isso aconteceu na capital e deu uma bagunça danada, porque trocaram o nome, era um, não era, enfim. Mas a polícia continua investigando o caso e com a vítima com a identificação correta. Jéssica Trucati tem outras informações, ela vai trazer informações agora para nós aqui do programa Ronda da Cidade. O secretário de Estado da Segurança Pública falou a respeito. Um adolescente de 17 anos suspeito de envolvimento na morte do sargento Marco Romania em um bar de Vitória se apresentou no último sábado à polícia como atirador e também com a arma que teria sido usada para matar o militar. As investigações agora vão apontar se ele realmente participou do crime. Sábado, um menor entrou em contato, a família desse menor entrou em contato apavorada, solicitando que o menor ele se apresentasse para a Polícia Civil. Ele se apresentou para a Polícia Civil, apresentou a suposta arma também utilizada no crime. A arma vai passar por uma balística para ver se de fato foi a arma ali que ceifou a vida do policial militar. Também teria apresentado a arma do sargento. Então, agora a Polícia Civil efetivamente vai identificar e vai tentar ver se esse menor realmente esteve no local ou se ele não foi apresentado ali com uma desculpa para tentar retirar a responsabilidade criminal dos outros maiores. Na noite de sexta-feira, a Polícia Militar também chegou a prender o primeiro suspeito de envolvimento no crime. Ele dirigia o carro que deu fuga aos atiradores. Ao todo, 5 criminosos participaram da ação. A princípio, continuamos na tese de latrocínio, não descartamos nenhuma hipótese. O motorista de um veículo que dá a fuga foi detido, está preso, foi convertido em preventiva prisão dele. Usuário de entorpecentes, fazia correria para o tráfico e naquele dia nos relata que foram assaltar uma distribuidora de bebidas em Cariacica, mas essa distribuidora estava fechada no retorno, então eles resolvem atacar aquele estabelecimento.
O sargento da PM foi executado na noite da última quarta-feira, quando assistia uma partida de futebol com os amigos em um bar em Joana d'Arc, Vitória. Segundo as informações, os criminosos chegaram armados para assaltar o local, mas foram surpreendidos com a presença do sargento Marco România, que possivelmente teria reagido e acabou sendo baleado. Os outros 3 criminosos que participaram do crime contra o sargento já foram identificados e todos têm passagem por roubo. Um deles, inclusive, chegou a participar de um assalto no início deste mês. Um desses criminosos identificados, no início do mês de fevereiro, participou de um roubo de um veículo de um magistrado aqui no Espírito Santo. Esse magistrado ficou em posse desses criminosos por aproximadamente 1 hora. E o relato da vítima é um relato bem aterrorizante, considerando ali que a todo momento os criminosos apontavam a arma para o magistrado e solicitavam que o magistrado desse a arma dele. Pelo fato dele ser o magistrado, os criminosos acreditavam que ele teria uma arma também e aí eles ficavam ameaçando para ele entregar essa arma. E a gente fala que todos os identificados têm passagem por roubo. São pessoas já ali afeitas ao crime, são pessoas que sabiam o que estavam fazendo, corroborando aí a tese, nesse momento, de que teria acontecido um assalto. O secretário de Estado da Segurança Pública, o coronel Alexandre Ramalho, ressaltou que as forças de segurança não vão descansar até prender todos os participantes do crime. E o recado que fica é que nós não vamos descansar enquanto não pegarmos esses vagabundos, esses criminosos que atentaram contra a vida do nosso sargento. Mais uma vez, o perfil desse que diz ser o executor, 17 anos, não mora com o pai, não mora com a mãe, ligado diretamente ao tráfico de entorpecentes, baixíssimo grau de instrução, uma psicopatia, uma violência, uma criminalidade muito violenta nas mãos desses jovens e, mais uma vez, aquela questão que a gente tem pontuado sempre, da legislação, né? O coronel destacou ainda a preocupação com a criminalidade juvenil, em que adolescentes e jovens estão a serviço do tráfico de drogas aqui na capital. Jovens que estão zombando da sociedade capixaba porque não são alcançados pela legislação, mas certamente serão alcançados pelas nossas polícias. Pois é. Então, coloca o link aqui do nosso Ronda na Rede para você acompanhar. Eu vou fazer um comentário rápido a respeito desse caso. Está aqui o link, ó. Você vai poder acompanhar todas as nossas abordagens. Na hora que você quiser, vai lá e se inscreva no nosso canal. Gente, eu fico com a sensação do tal do enxugar gelo. Eu não fico com outra sensação. Imagine, o cara tem 17 anos, ele vai dizer lá: senhor juiz, eu tenho 17 anos, eu estava drogado, eu consumi um monte de droga, e aí eu estava doidão, não sabia o que eu estava fazendo, enfim. Se houver uma condenação, no máximo 1 ano ele vai ficar recolhido, cerceado de liberdade em internação. E depois disso, vai ser reintegrado à sociedade. Aí você me diz aí, a lei tem que mudar ou não tem? Seguramente tem. Senão a nossa polícia vai continuar enxugando gelo, tem gente que sai para trabalhar na polícia militar e não vai voltar. Caso desse que a gente acabou de relatar aqui. É um absurdo. Coloca aí Rede Descontão para mim. Vamos lá, vamos saber o que tem de ofertas, promoções da Rede Descontão. Tem máscara, se você quiser comprar máscaras individuais, essa aí é uma grande opção, tem lá na Rede Descontão, está no pacote das promoções. Essa que aparece na tela é para crianças, o meu filho está usando, porque tem que usar, não é? As crianças a partir dos 3 anos de idade, que está na idade escolar, então tem que usar. Atenção, mulheres, olha a coloração bacana que está na promoção também da Rede Descontão. Então vá lá e aproveite. Enquanto aparece aqui, ó, link do nosso canal para você nos acompanhar sempre nas redes sociais. Daqui a pouco de volta com outras notícias, outras informações, eu vou até São Mateus. Eu quero saber o que acontece naquela região. Volto já.
Como eu disse ontem, eu vou deixar essa grande opção para você que quer deixar o seu filho num lugar bacana, legal, Tia Coruja. Agora há pouco rolou o comercial aí do Hotelzinho Tia Coruja, não é? Então você deve aproveitar. Está aparecendo aqui o telefone de contato. Ligue agora. Preços ótimos do Hotelzinho Tia Coruja. É lá que eu deixo o meu Saulo. Ele gosta, se amarra demais. Então, ó, ligue. É 99838-1316, Hotelzinho Tia Coruja. O jovem linharense Thales Dias Ferreira se tornou o primeiro capixaba a receber o título de mestre nacional de xadrez. Quem vai contar essa história toda é o Will Souza. Vamos conferir. Um jovem linharense de apenas 23 anos virou destaque nacional ao atingir um feito inédito para o estado. Thales Dias Ferreira se tornou o primeiro capixaba a receber o título de mestre nacional de xadrez. Quando eu me apaixonei realmente pelo xadrez, foi por volta dos 19 anos, quando eu fui jogar um torneio em Goiânia, que foi o Campeonato Brasileiro Universitário. Lá eu estava jogando com vários dos melhores do Brasil, o nível de jogo era totalmente diferente, tive um contato muito bom e ali eu falei, agora eu vou voltar para casa e vou treinar para na próxima competição que eu for jogar, eu ter um desempenho melhor. A competição contou com jogadores experientes da América e também no continente europeu. Para atingir esse nível de excelência, o jogador aproveitou o tempo em que ficou em casa por conta da pandemia. Além de estudar, competir e dar aula de xadrez, o Thales criou ainda o Clube de Xadrez Linhares, onde ele se reúne com outros jogadores semanalmente. O Leandro é um dos membros do clube. A partir das aulas, ele vai se aperfeiçoando nessa atividade que lhe foi apresentada por um professor. Quando eu tinha por volta de 15, 16 anos, eu conheci algumas pessoas que jogavam como professores. Meu professor de educação física, ele me incentivou bastante a conhecer mais sobre o jogo e isso me fez ter um amor maior pelo jogo, né? Ter uma paixão maior. Então, de certa forma, a pessoa que me incentivou a entrar muito no jogo foi esse professor específico, mas depois eu conheci outras pessoas que me ajudaram nessa caminhada, né? E que me ajudaram a chegar onde eu estou hoje também e que cada dia mais tem me ajudado a melhorar o meu nível de jogo. E como o xadrez é considerado um esporte da mente, além da questão da estratégia, existe outro fator importante, o fator psicológico. O xadrez, ele é um jogo que não envolve nem um pouco de sorte, né? Ele é realmente assim, totalmente científico. O cara que tiver mais estudado, ele geralmente vai ganhar. Mas dentro do xadrez também entram alguns aspectos psicológicos. E quando você está sob pressão, a psicologia, né, ela pode te atrapalhar nos cálculos para ver os melhores lances, para encontrar as melhores estratégias. E como eu fui muito tranquilo lá para Florianópolis, eu consegui jogar um xadrez muito eficiente, muito bom. A prefeitura tem apoiado a iniciativa. Segundo o secretário, haverá um investimento para fomentar o esporte e dar oportunidades para mais jovens terem acesso. Trabalhamos aí, né, para promover outras modalidades esportivas e fomentar, por exemplo, o xadrez. Inclusive com o Thales mesmo, agora nós vamos receber em março a etapa final do estadual de xadrez, será realizada aqui em Linhares, aqui na Biblioteca Municipal de Linhares. E também temos as clínicas também de xadrez para iniciar em breve. É muito bom. Faz bem para a mente, né? Alguém já disse isso, faz muito bem. Cubanos que o digam. Olha aqui, vamos dividir tela com São Mateus? Vamos lá, eu quero saber o que está sendo divulgado, o que é notícia em São Mateus. Ah, o João Batista apareceu. Me conta, João. Olá, Oséias e amigos que acompanham o programa Ronda da Cidade. A expectativa desta terça-feira aqui em São Mateus é em relação à votação do relatório final da comissão processante da Câmara. Vai ter uma sessão, logo mais, que vai definir se o prefeito Daniel Santana, sem partido, vai continuar no cargo ou então vai ser cassado. O prefeito precisa apenas de 4 votos para sair vitorioso. Já a oposição precisa de 8 votos para cassar o prefeito. A sessão de hoje, então, promete. Nosso jornalismo vai ficar atento a tudo que está acontecendo aqui em São Mateus e região. Bom, agora vamos mudar de assunto para falar de uma tentativa de homicídio que 3 advogados foram vítimas. No último final de semana, a polícia está investigando esse caso. Esses advogados passaram por um sufoco
na 381. Quem tem mais detalhes é a repórter Amanda Maciel. 3 advogados foram vítimas de uma tentativa de homicídio na noite da última sexta-feira no quilômetro 28 da 381, zona rural de São Mateus. De acordo com informações das vítimas, há cerca de uma semana vem sofrendo ameaças e sendo seguidas. Os advogados disseram que são responsáveis pelo processo de indenização das vítimas contra a empresa Samarco, conseguindo que vários clientes sejam indenizados. O carro das vítimas foi alvejado por disparos de arma de fogo. Os autores estavam em uma moto nas margens da BR e teriam acenado para que o motorista parasse. Os advogados contaram que seguiam para a comunidade de Nestor Gomes, no quilômetro 41, onde atenderiam mais um cliente. O caso segue sendo investigado pela polícia. E até o momento, Oséias, nenhum dos criminosos foi identificado pela polícia. Vamos a um giro agora de informações. A Amanda tem mais detalhes sobre as ocorrências das últimas horas aqui na nossa região. Durante um patrulhamento na estrada que liga São Mateus a Boa Esperança, 2 homens foram presos com armas e munições de grande porte. De acordo com a Polícia Civil, a dupla estava em um veículo às margens da rodovia e no momento em que os policiais passavam, os acusados demonstraram nervosismo. No carro foram encontradas 3 espingardas, sendo uma calibre 32 e 2 calibre 22 com várias munições. Os criminosos foram encaminhados para a 18ª Delegacia de Polícia Civil. Uma outra prisão ocorreu em Nova Venécia. Os criminosos foram detidos em uma casa que era usada como ponto de vendas de drogas na região. De acordo com informações da Polícia Militar, um dos homens é acusado de um duplo homicídio no município da Serra, ocorrido no ano de 2020. As informações foram obtidas após o trabalho investigativo do serviço reservado da PM do 2º Batalhão. E uma família foi feita refém. Bandidos armados renderam uma dona de casa e, posteriormente, toda a família. Segundo o boletim unificado da PM, os criminosos estavam escondidos dentro de uma plantação de café. As vítimas foram amarradas, enquanto os criminosos reviraram todo o imóvel. Foram levados 2 televisores, um ar-condicionado, 92 quilos de pimenta e uma quantia de R$ 1.600 em dinheiro, além de um veículo Voyage. Após o crime, os bandidos saíram com destino a São Mateus. Até o momento, não foram encontrados. E esses foram os nossos destaques de hoje. Voltamos ao estúdio em Linhares com você, Oséias. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, João. Amanhã a gente conversa então. Daqui a pouco de volta, a Polícia Militar vai estar nos estúdios do programa Ronda da Cidade. Volto daqui a pouco. Então vamos lá, como eu prometi, está aqui nos estúdios do nosso programa o Capitão Brito, que vai conversar conosco. Tudo bem, Capitão? Tudo bem, boa tarde. Eu vou começar falando a respeito da Operação Carnaval. Atenção, a Operação Carnaval não é só da Polícia Rodoviária Federal, não. Claro que a nossa Polícia Militar também ela faz a sua operação. Aliás, tudo isso já está conversado lá atrás. A polícia já tem toda uma programação, então tem reforço chegando para cá. Como é que está isso? Sim, nós temos um reforço de 20 policiais para a Operação Carnaval e temos as escalas extras, que todos os policiais do 12º Batalhão em Linhares irão tirar no período de sexta-feira a quarta-feira. Ou seja, então o grupo que vai estar nas ruas está bem grande, né? Sim, sim. Temos um enorme reforço. Atuar no Pontal de Ipiranga, Regência, Povoação, sem descuidar do policiamento que já é feito. Porque às vezes a gente fala da Operação Carnaval e muitas pessoas pensam assim, então a polícia vai toda para o balneário, vai toda para a Regência, para Pontal, para a Povoação, lê do engano, né? Sim, exatamente. Essas escalas são na modalidade escala extra. O policial recebe um adicional para tirar essa escala que é além da carga horária ordinária que ele trabalha. Agora, uma pergunta bacana de se fazer, e muita gente, inclusive, sempre pergunta, né? Vamos dar um toque aqui no microfone? Vamos dar um toquezinho no microfone? Tudo ao vivo, viu, gente? É isso? É isso, produção? Que estava faltando? Então tá bom. Tem muita gente que nos pergunta aqui, mas a polícia vai continuar fazendo aquelas operações de trânsito. A gente vai para a praia, né? Bebe um pouquinho e gosta de andar de carro nessa situação. Não será permitido, né, capitão? Sim, nós realizaremos blitz, intensificando a abordagem a veículos e o condutor que tiver sinal de embriaguez será solicitado que ele faça o bafômetro e, constatado a embriaguez, será notificado.
Não foi uma e nem duas vezes. Eu não sei se eu tenho aí o vídeo de ontem, produção, de um cara que saiu de Aracruz. Ele estava embriagado e atropelou, para a gente fechar aqui a nossa entrevista, e atropelou um cidadão que estava no acostamento. É aí que eu acredito, capitão, que a gente vai dar razão a essas blitz, né? Porque tem muita gente que diz assim, pô, estou sendo incomodado, o cara me parou, está pedindo a minha carteira, está pedindo documento, mas não, aquilo ali é simplesmente para preservar a vida, não é? Sim, exatamente. É para a nossa própria segurança, ainda mais numa região de veraneio em carnaval, são muitas crianças transitando nas ruas. Então é fundamental essa abordagem para retirar esses condutores embriagados, para resguardar as nossas famílias. Olha o vídeo aí, capitão, que a gente estava falando, esse caso aí aconteceu no domingo. O cidadão estava bêbado, olha ele ali, ó, de bermuda e tudo. E vai ser mostrado, inclusive, um recipiente de cerveja dentro do carro dele. Isso acontece muito no período de carnaval. O cara coloca a cervejinha dentro do carro e vai tomando, vai tomando. Ele acha que nunca vai encontrar a polícia militar. Olha ele aí de costas, ó. Tentou se explicar, mas estava com 0,8 no teste etilômetro, que é o bafômetro, e ficou constatado isso. 0,8 ele estava bêbado, né, capitão? Sim, a lei é seca. Constatado qualquer nível de embriaguez, já é passivo da autuação administrativa, que é a multa. Então, a gente está pegando esse exemplo para dizer para você o seguinte, nesse carnaval, a polícia, capitão, vai fazer operações, a polícia vai estar presente nos balneários, tem reforço policial, tem tudo isso. Quem vai... Ó a cerveja lá, ó lá, ó. É aí que está o problema do negócio. É esse o problema, porque a direção com a bebida, elas jamais vão combinar, não tem como, não tem como. E para evitar tudo isso, polícia, a partir de quando essa operação começa? A operação começa a partir da sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite? Sexta-feira à noite. Os 20 policiais da Operação Verão já estão presentes, todo verão, e o reforço das escalas extras se inicia sexta-feira à noite. Muito bem. Eu quero agradecer ao capitão Brito por ter vindo aqui, ter dado as informações importantes desse período importante que é o carnaval para todos nós. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Gente, o Ronda fica por aqui. Mais informações, outras informações serão dadas no nosso programa do rádio. Coloque aí 106.1 para você ouvir mais do capitão Brito, do Oséias Farias, no Ronda da Cidade do rádio. É para lá que eu estou indo. Um grande abraço a todos vocês. A gente se vê amanhã.